especial Por Dentro da Lepa de hoje, um pouco sobre o trabalho legislativo da Assembleia. Vamos entender como os projetos são pensados, debatidos e aprovados, qual a importância das comissões, o que é lei no estado do Pará e muito mais. O nosso guia nessa jornada é o Dr. Jarbas Porto. Ele é economista e advogado e um especialista em processo legislativo. Vem com a gente! Mas para a gente fazer essa tradução do Poder Legislativo paraense e traduzir bem melhor, Dr. Jarbas Porto conosco, diretor legislativo, doutor, que pai d'égua. Peraí. Égua, tu é doido. Ter essa oportunidade da gente conversar. É uma honra para mim. E traduzir. Esse é um programa que a gente trata com tanto carinho, que é Por Dentro da Lei. E como é que a gente vai traduzir o que é lei no estado do Pará? Como é que as pessoas vão entender o que funciona aqui e que muda a vida de tanta gente? Vamos começar pelo básico, né? Pelo básico. O Poder Legislativo é o poder que é constitucionalmente competente para elaborar as leis, as espécies normativas, né? Sim. Então aqui dentro são construídas, as ideias são trazidas e aqui fazem parte de um processo de atos solenes até que se transformem em lei ou em emendas constitucionais, lei em sentido lato, né? Sim. Qualquer espécie normativa que a gente possa trabalhar aqui. Os deputados, eles trazem os anseios da sociedade, mas para que isso seja transformado em lei, é preciso seguir determinados ritos que são estabelecidos por uma lei complementar federal. Uma lei, ela tem que ter a forma, como é aqui ou no Acre ou no Rio Grande do Sul, a forma tem que ser a mesma, apesar de que a matéria pode variar. E tem o problema da competência, porque a Constituição Federal, ela estabelece quais são as competências para legislativas da União, legislativas dos municípios e legislativas do Estado, que muitas vezes são residuais. Muita gente pensa, por exemplo, que o deputado estadual pode legislar sobre tudo. Ele não pode. Ah, é? Nós tivemos um exemplo clássico aqui agora no tempo da pandemia, um projeto do deputado Eliel Faustino, que como as escolas não estavam tendo aula, os custos estavam reduzidos. Sim. Então o Eliel conseguiu aprovar um projeto linkando ao direito do consumidor, que é a competência concorrente, para que as escolas dessem 30% de desconto. Só que foi considerado inconstitucional em razão de que escola, o vínculo é de contrato. O contrato é direito civil, portanto, competência da União. Então, muitas vezes, as pessoas pensam que o deputado daqui não é que ele não queira, ele não tem a competência legislativa constitucionalmente conferida para tratar daquele assunto. É entendeu? como se a gente tivesse etapas que não podem ser queimadas. Por exemplo, a gente quando ouve numa sessão ordinária ou até numa sessão solene, se fala: o projeto foi apresentado. Vem primeiro uma ideia que coloca-se dentro desse projeto e traz para cá para debater. Perfeito. É assim que funciona? É assim que funciona. Aí nós temos as duas primeiras comissões, que são Justiça e Finanças. Por quê? A Comissão de Justiça é quem vai analisar se aquela proposição, ela constitucionalmente tem condições de continuar. Qualquer projeto é assim? Qualquer projeto é assim. Perfeito. E se afetar a parte financeira, também a Comissão de Finanças tem que dizer se vai afetar o orçamento do Estado ou não. Então, esses dois... Aí depois passa para as comissões temáticas. Por exemplo, se você tiver um projeto que trata de educação, ele passa na Justiça e Finanças e vai para a Comissão de Educação. Se você tiver um projeto que trata da parte de agricultura, ele faz Justiça, Finanças e vai para a Comissão de Agricultura. As comissões são pequenos colegiados e são responsáveis para elaborar já um parecer para trazer praticamente a matéria pronta para o plenário analisar. Gente, vocês estão entendendo agora por que o negócio não é bagunçado? Não é de qualquer jeito? Claro, né? Você imagina se todas as proposições que entrassem aqui, todos os deputados tivessem que deliberar sobre tudo. Sim. Então você tem aqui advogados, você tem médicos, você tem... Então, normalmente a gente, na hora de compor as comissões, os médicos vão para a Comissão de Saúde, os advogados vão para a Comissão de Justiça, e assim a gente vai distribuindo os deputados. Eles próprios têm essa consciência. E para que eles possam oferecer ao plenário a melhor análise sobre aquela proposição. Agora, como a gente falou de plenário em Newton Miranda, grande palco de discussões importantes para o parlamento, para a história minha, sua, de qualquer pessoa, em qualquer cidade, nos 144 municípios aqui do Pará. A gente está nesse cenário lindo. Vamos dar uma caminhada, porque se tem uma coisa que eu acho que as pessoas são super curiosas, é para saber o que acontece bem aqui. Queria mostrar aqui para os meninos, para vocês que estão acompanhando aí de casa. Aqui o plenário Newton Miranda. Nós temos essa parte aqui, que quem vai explicar para a gente, doutor Jarbas, é aqui que a gente chama de mesa diretora. Mesa diretora. A mesa diretora são... Deixa eu ver pro lado de cá para anotar. A mesa diretora é também um mini colegiado de 7 membros, que ela tem a missão de gerir toda a parte administrativa e a parte de processo legislativo também. Tudo passa pela mesa.
No caso do Departamento Legislativo, a gente trabalha com a atividade fim do Legislativo. Porque se você for administrativo e financeiro, o DGP, que é o recurso humano, Sim. são atividade meio. A atividade fim do Legislativo, o que é? Produzir normas. Então, o Departamento Legislativo ele atua na atividade fim. Desde o momento que a proposição da entrada aqui, seja autor parlamentar, seja de outros poderes, a gente faz a triagem para onde vai e assim a gente vai distribuindo para as comissões. Quando passa em todas as comissões, está apto, vem para o plenário e a gente oferece ao plenário para que o plenário delibere sobre ela. E lembrando que essa mesa diretora é a mesa que é votada de quanto em quanto tempo? A cada 2 anos, cada biênio. Ela é eleita a cada biênio. Então, inicia esse novo biênio, tem a votação. Ela é eleito, todos os membros da mesa são eleitos e tomam posse no mesmo dia da posse de deputado. Uau! Quando tem o dia da posse da legislatura, do mandato, já é eleita a primeira mesa. Aham. Agora, no segundo ano, no caso, nós estamos hoje no segundo ano desse mandato de Sim. mesa. Quando chegar a partir de 1º de dezembro, para aquele mandato seguinte, que é 1º de fevereiro vai assumir, a partir de 1º de dezembro já pode haver eleição, só que ele só vai assumir 1º de fevereiro. Como diretor legislativo, um passarinho me contou, assim, mas de leve, uma conversa, que toda essa redação, que é extremamente técnica e completa, e até difícil para quem não entende o processo, é feita pelo senhor. É feito lá no departamento, porque o que a gente tem que priorizar, a técnica legislativa tem que estar presente, porque a lei tem que ser entendida por todos. Por isso a técnica tem que ser conhecida por todos. Mas a gente tenta priorizar o máximo possível a ideia do parlamentar, a ideia daquele que propôs a ação, para que a gente possa não se afastar dela, mas manter o que manda a lei complementar 95 e 98, que é a Lei Complementar Federal, que disciplina a técnica legislativa no Brasil. Uau! Vamos subir, gente, porque eu estou me sentindo empolgadíssima hoje. Dr. Jarbas tem essa agenda aqui, com licença. Ai, meu Deus! Dr. Jarbas, encosta aqui rapidinho. Essa tribuna é um símbolo muito forte quando a gente diz respeito àquilo que a população anseia. E é daqui que os nossos parlamentares debatem, discutem, apresentam esses projetos. E existe uma ordem, uma dinâmica para isso aqui. Isso é a alma do Legislativo, porque o Legislativo trabalha sobre o princípio da colegialidade. Não existe decisão isolada no Legislativo, toda decisão é colegiada. Então você tem aqui as mais diversas matizes de pensamento, de classe social. Então você consegue chegar num denominador comum ao final, apresentar uma proposição para a sociedade que atenda basicamente a todo mundo, porque ela é muito discutida. Entendeu? É a sociedade, por meio dos seus representantes, é que vai votar e vai escolher aquela legislação que vai servir, tem poder de império sobre todos e sobre cada um. E nós temos um regimento interno que direciona quem vem aqui, pequeno expediente, grande expediente. Traduz um pouquinho isso para a gente. Porque é o seguinte, todas as normas constitucionais, elas têm que ser trabalhadas dentro do parlamento. E a Constituição não desce a esse ela remete ao regimento. Uhum. Cada casa legislativa, ela consegue fazer o seu procedimento. Por exemplo, você tem casas legislativas em que você tem, primeiro, como a gente tinha até o último regimento, matérias de lei ordinária eram votadas primeiro e segundo turno. Nesse novo regimento já não, turno único. Então, a maneira como você vai deliberar sobre aquelas proposições, o regimento só não pode ferir o que está na Constituição. Por exemplo, leis complementares, você tem que ter quórum qualificado. Emendas constitucionais, 2 turnos. Emendas constitucionais, 3/5, 2 turnos. Você não pode ir contra, porque a Constituição já está consignada na Constituição. Entendi. Fora isso, os procedimentos que você vai adotar, sem ferir a Lei Complementar 95 e 98, acho que faça você chegar ao fim e apresentar uma espécie normativa que seja de acordo e apta e boa para a sociedade, elas estão todos previstos no regimento. Porque o regimento, tem um ditado antigo, diz que o regimento é um instrumento das minorias. Né? Porque se fosse assim, se não tivesse o regimento, qualquer um chegava aqui, tem maioria, passava por cima. Ia rolar uma certa baguncinha. Claro, então o regimento ele deve... A regra é que todos têm que seguir, independente do tamanho do partido. Sim. Todos têm que seguir aquela regra para poder chegar ao fim e ter realmente uma lei que traduza a vontade de todos. Tem alguma coisa muito difícil, por exemplo, a gente está aqui na parte da tribuna, deixa eu aproveitar que eu estou num momento muito especial hoje aqui e vocês que estão acompanhando a gente pela TV Alepa podem ter essa noção. Aqui é a nossa mesa diretora e, como o senhor disse, o regimento ele trata de algumas dinâmicas que são muito específicas que vão acontecer durante as sessões. Isso. Sejam elas ordinárias, logicamente muito mais do que as sessões solenes, especiais. O que é mais difícil? É controlar o tempo de quem fala ou organizar a dinâmica em si? Ou não tem isso? Não, o mais difícil, normalmente, é muitas vezes você frear o ímpeto do deputado. Temos que gostar de falar mais do que o outro.
Então atropela muitas vezes o tempo da sessão, mas o presidente ele tem conseguido lidar bem com isso, sabe? Ele, de repente, aquele que fala mais, ele dá um minuto a mais. Aqui, interessante o outro folheto que está falando aqui. Deputado, infelizmente terminou o tempo do grande expediente, pequeno expediente, entraremos no horário de liderança. Vossa Excelência está inscrito no horário de lideranças, e aí eu pergunto ao deputado Bordalo, que é o primeiro inscrito, se tem problema o deputado continuar na tribuna. Então, use o tempo da liderança do Partido Republicano, deputado. Aquele que poupa o tempo, a gente consegue ter sessões mais dinâmicas. Um equilíbrio, né? Está conseguindo sem problema nenhum. Essa legislatura está indo muito bem em relação a isso. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Quando o senhor está aqui, fica o presidente, né? Isso. O presidente Chicão, e outros deputados e deputadas que também presidem sessões, dependendo da dinâmica. Quando o senhor vem aqui com seus papeizinhos... Aqui é o seguinte, o presidente ele tem acesso aqui a tudo que está acontecendo no plenário. Ele tem acesso a quem está presente, ele tem acesso a suas matérias estão sendo votadas. Tudo através dessa tela. Muitas vezes o que eu venho dizer para ele, como ele está conversando, e parlamento, né, tem que falar, tem que falar. Os deputados vêm, muitas vezes ele está atendendo o deputado, prestando atenção, e eu tenho que chegar com ele assim: presidente, encerrou o pequeno expediente, não há mais hora dos inscritos. Ok. Abre o horário de liderança. Presidente, agora é o grande expediente. Ah, mas o grande expediente termina às 10h40, 45, mas 10h30 não tem mais ninguém inscrito? Já entra na hora do dia. O doutor Jarbas, além de ter a redação perfeita para dirigir todo esse processo, ele ainda é a voz da consciência do presidente. Graças a Deus, estou dizendo para o presidente que eu tenho mais de 40 anos de Assembleia Legislativa. E desde quando o presidente Chicão assumiu o primeiro mandato dele, eu nunca perdi uma sessão. Uau! Nenhuma sessão. E olha que eu fiz algumas cirurgias, nunca perdi uma sessão. Uma pessoa comprometida no que faz. Eu gosto muito do que eu faço. Eu ia te perguntar isso. Eu vi ontem... Qual é a satisfação nesse trabalho? O Delfim Neto falou uma frase, e ontem foi reproduzida nos jornais, em função da morte dele, em que ele disse que ele sempre fez o que ele gostava, portanto, ele nunca trabalhou, ele sempre viveu. E eu digo a mesma coisa, eu faço o que eu amo, o que eu gosto. Então, eu nunca trabalhei, eu sempre vivi. Estou percebendo. Eu amo, tipo assim, se eu estou... Existe uma questão que é nova, que está sendo trazida agora, e algum deputado chega, aquilo me instiga a dar resposta, a procurar fazer as coisas acontecerem. Entre esses processos, existe algo que é um pouco mais detalhado, que demora um pouco mais de tempo? Existe. As emendas constitucionais normalmente são mais complicadas. Por quê? Porque a emenda constitucional, por exemplo, o projeto de lei ordinário e complementar, ele passa pela deliberação do Executivo. Certo. Pode sancionar ou vetar. A emenda constitucional não. Então, tem que ter muito cuidado com as emendas para que você não vá ferir a autonomia do Executivo ou do Judiciário. Por exemplo, quando você fala na Constituição Federal, ela dá prerrogativa para o parlamentar para ele tratar de qualquer assunto de emenda, como mudar o presidente, como mudar o presidente do Supremo. Sim. O problema é que o próprio Supremo já decidiu que quando você interfere em competências, por exemplo, orçamentárias, alguma coisa do Executivo, ele se assemelha para a de lei, portanto, acaba sendo inconstitucional. Opa! Entendeu? É uma decisão do Supremo, não está na Constituição isso. Então ele relativizou. Tem muito mais alerta do que as outras rotinas. As emendas são mais... Eu digo que você tem que ter muito mais atenção, muito mais cuidado. Elas são... O nosso processo legislativo, ele é rígido, mas não é imutável. Né? Eu dizia o grande Zeno Veloso, que foi um dos mestres que eu tive aqui, ele sempre disse isso: nosso projeto é rígido, porém não é imutável. Sim. Para isso nós temos as emendas constitucionais, porque a sociedade evolui e o direito tem que evoluir com ela. Entendeu? Porque nós somos, quando nós promulgamos a Constituição há 35 anos atrás, a sociedade não era a mesma que é hoje, 35 anos. Mudou Portanto, muita coisa. A gente vai adequando. Muitas coisas mudam na Constituição Federal que a gente tem que adequar aqui, porque o perfil da sociedade hoje é outra do que era 35 anos atrás. Entendeu? Eu percebo que no seu trabalho a gente amplia os assuntos aqui. A gente tem a questão do legislativo, tem a questão da economia. Tem mais de uma graduação nesse circuito? Facilitou? Facilita, porque quando eu comecei aqui, eu era um estudante de economia. E aí eu comecei a fazer muitos pareceres, muitas coisas, e muitas vezes, como não tinha OAB, eu fazia coisa até privada para deputados, mas não podia assinar. Eu disse, eu vou voltar para a faculdade. Não, peraí, eu vou resolver esse negócio. Aí fiz faculdade de Direito, graças a Deus, e tenho já OAB há muitos anos, e acabei enveredando por esse caminho, que me deu muito mais... Foi muito mais robusto o meu conhecimento, entendeu? Porque eu comecei a produzir, eu comecei a produzir peças diferentes, aí passei a fazer palestras, já fiz palestra em Brasília, em
Recife, vou fazendo os palestras que me convidam, eu vou fazendo. Ai, gente, é tão bacana Entendeu? ter Então, alguém por quê? desse Porque gabarito na Lepa. Eu gosto muito do que eu faço. Falando nisso, cadê o meu livro? Cadê? Angelina, cadê o livro? Deixa eu aproveitar esse momento. O doutor falou sobre essa parte tão importante. Me conta. Esse é um livro que a gente... A evolução da sociedade, o processo legislativo contemporâneo. Vou colocar imagens para vocês aí acompanharem. Esse livro eu conto, que eu tive a honra de ter o Zeno ter feito o prefácio do livro para mim, né, o nosso grande líder, mestre Zeno Veloso. Verdade. Na verdade, esse livro eu fiz uma questão muito didática, né? Porque para as pessoas que, por função, por paixão, precisam ter contato com o processo legislativo. Então, eu começo dizendo até por que as leis existem. A partir de quanto a sociedade precisou ter leis que ordenassem o convívio de todos. Porque quando o ser humano era nômade, não tinha norma. A partir do momento que o ser humano passou a ter conceito de propriedade, começou a haver conflito. E para dirimir os conflitos, precisava ter alguma entidade que organizasse, que resolvesse. E a partir daí surge o Estado. Mas o Estado precisava de leis. Então, eu conto toda essa história aqui. Eu conto a história da primeira Constituição, que foi em 1215, do João Sem Terra, na Inglaterra, que nada mais é do que o príncipe John, do rei Ricardo. Mentira! Sério? Ele permitiu a primeira Constituição, foi em 1215, que até tem um filme do Robin Hood aí que trata desse assunto, meio romanceado, mas trata. Um pouquinho, né? Um pouquinho. Então a Constituição, nós tivemos por exemplo, eu fui assessor constituinte aqui, nós vamos fazer 35 anos da Constituição agora. O Chicão já determinou que a gente fizesse uma comissão para tratar desse assunto e celebrar os 35 anos. Mas tem algumas coisas da Constituição que são interessantes. Por exemplo, nós tivemos 2 deputados aqui, um num mandato e outro que não estava, que não tinha se elegido, Paulo Fonteles e João Batista, que foram executados durante o período da Constituinte. Então, o que é que a gente fez na época? Era lá em cima do João Batista, são 41 deputados, eram 41 constituintes, mas tinham 43 cadeiras. Tinham 2 cadeiras na frente que simbolizavam a presença dos 2 naquela Assembleia Constituinte paraense. Massa. Entendeu? E eu tive a honra, o prazer de ter trabalhado na construção dela. Aprendi muito naquela construção. Foi um trabalho muito bonito e que a gente vem aperfeiçoando até hoje. Nós temos coisas na Constituição. Vou dar um exemplo para vocês. Nós criamos na Constituição de 89, nossa, o Conselho Estadual de Saúde, de Justiça. Conselho Estadual de Justiça. Olha que bacana. Que foi considerado inconstitucional pelo Supremo. Por quê? Porque não tinha na federal. Então, pela simetria, pela falta de simetria, foi considerado inconstitucional. Aí depois eles foram lá e criaram na federal. O Conselho Nacional de Justiça. O bom exemplo chegou em outras frutificou. esferas. E aí está no Brasil inteiro hoje. Bacana. Então, isso nasceu aqui na Assembleia da Constituição do Pará. Sinto que a gente vai ter que abrir outros parênteses para outras histórias, mas eu queria continuar ainda nesse espaço, porque quando a gente sai daqui da mesa diretora, a gente tem esse outro ponto que eu vejo que o senhor fica por aqui também. Aqui a gente dá um apoio para os deputados. Deixa eu só virar de frente aqui. Sim. Porque os deputados, eles ficam, por mais que eles tenham os painéis deles, mas eles vivem aqui com a gente. Então o deputado, eles têm que ter o seguinte, o deputado quando ele vem para cá, ele não precisa entender de processo legislativo. Ok. Ele tem que ter de povo, ele tem que entender do que o povo precisa. A necessidade, né? E aí ele vem com a gente para saber se aquilo que ele está buscando, que o povo está demandando em cima dele, se aquilo pode virar norma, se a gente tem competência constitucional para fazer e qual é a forma que ele vai fazer. Se é projeto de lei, se é emenda constitucional, e a gente fica orientando. Então, muitas vezes eu chego aqui, mas por que meu projeto não está pautado? O deputado ainda está preso na comissão. Eu vou chamar o presidente. Porque aquela história do início do nosso bate-papo aqui, nós precisamos o quê? Levar os projetos para as comissões, de lá vem para cá. Ele já vem produzindo, quer dizer, a Constituição com um pequeno colegiado especializado naquele tema, ela já produz um relatório que já orienta o plenário para qual lado o plenário pode caminhar, né? Porque ele vai dizer se aprova, se rejeita, por que aprova, por que rejeita. Sim. Mas o plenário é soberano. É o plenário que tem que decidir. Legal. Por isso que vem para cá. Agora daqui tem outro negócio curioso. Eu vou pedir para mudar aqui o telão, depois a gente mostra, mas eu queria que a gente falasse sobre o telão, porque tudo passa pela mesa, vem para cá, existe esse acordo e vai para lá. É publicidade, deixar todo mundo tem que saber. Inclusive a votação, tudo. E nós produzimos no final um relatório. Isso sempre foi assim? Desde quando a gente montou, não tinha painel eletrônico. Eu sou do tempo que o avulso, que hoje era em cima da mesa do deputado, teve que ficar um calhamaço de projeto, toda a sessão. Os deputados lerem, a gente gastava muito papel aqui. E quando foi 2008, foi que vieram os primeiros computadores para cá, para o plenário. Não tinha computador. Uau! Foi 2008.
E aí botar os computadores primeiro, que foi na gestão do Domingos Juvenil. Que ele fez uma reforma aqui e colocou os computadores. Então, de lá para cá, vários presidentes passaram, mas eu acho que o presidente Chicão tem dado um suporte muito grande para a gente. Mudou todo. Esse painel é novo, não é o antigo. Sim. Ele deu todo o suporte para a gente do que a gente precisava aqui. Hoje a gente opera muito mais rápido, muito mais célere, com mais segurança das informações. Como para as pessoas que estão acompanhando isso ficou mais rápido? A informática não pode estar dissociada de nenhuma atividade humana hoje, né? E o deputado, quando quer alguma coisa, ele quer rápido, ele não quer esperar. Então você tem que ter, além de um raciocínio rápido, você tem que ter uma resposta rápida por informações. Hoje mesmo nós tivemos um exemplo, tem 2 deputados que apresentaram projetos idênticos. Só que o regimento manda que, a requerimento do autor ou de qualquer deputado, o presidente manda pensar. Esse requerimento não houve. E a deputada aqui percebeu que tinha um projeto que foi protocolado depois dela, por exemplo, ela tinha precedência, mas esse projeto está porque ele andou mais rápido nas comissões. Entendi. Aí ela recorreu ao presidente e o presidente, na mesma hora, deferiu e mandou retornar às comissões, para que seja priorizado por ordem de precedência aquele que primeiro teve ideia, primeiro protocolou. Até nisso tem que estar atento o tempo todo. E tem que estar Aí você tem que correr, tem que saber de cabeça que o artigo do regimento é o 226, que permite que faça. E você tem que ir dizendo isso, com 300 tantos artigos no regimento, você tem que dizer isso na hora. O que fica projetado no telão? Fica a presença e, quando a votação é nominal, o que eles votam. E cada projeto, quando vai ser deliberado, a pauta abre, né? Projeto número 1, ele lê, está lá na pauta. E a ementa. Aí, quando ele muda de projeto, muda É uma pequena descrição que aparece, isso, então. Exatamente. E quando a votação é nominal, aparece o sim, não e o A de abstenção. Aí, quando a gente abre a votação, a gente vota no painel. Estou chocada. A votação nominal só é emenda constitucional, lei complementar, ou quando é votação secreta, que é feita no painel. Inclusive, tinha algumas coisas que eram engraçadas aqui no regimento antigo, que me permitiram tirar nesse regimento, é que você podia, em votação secreta, justificar o voto. Como é que você vai justificar um voto se a votação é secreta? Olha. Aí nós retiramos esse regimento. Então, a gente vai evoluindo, a gente vai construindo. Mas olha já. Então, de acordo com a gente vai percebendo os enganos, a gente vai construindo, entendeu? Isso que a gente conseguiu fazer e, como sempre, não é uma obra perfeita, a gente vai aprimorar mais ainda. Mas quanto que já mudou, Mas já mudou muito, a gente já avançou muito. E a gente está fazendo isso para melhorar o trabalho dos deputados, para que eles possam apresentar soluções melhores para a sociedade, entendeu? Depois de tudo, numa sessão, a gente comenta nas nossas transmissões que o nosso portal, que está novinho, que é o alepa.pa.gov.br, você tem outras informações que as pessoas podem acompanhar. Aí tem lá projetos, o trabalho e o andamento dos parlamentares. Fala um pouquinho sobre isso. Porque o processo legislativo, um dos princípios dele é a publicidade, ele tem que ser público. Ele não pode não ter transparência, entendeu? Então, ele tem que estar à disposição da sociedade, para que a sociedade consulte e possa interagir. Por exemplo, nós criamos agora, nesse regimento, uma comissão de legislação participativa, do qual eu tenho a honra de ser o coordenador, que a gente tem um link no portal da Assembleia para que a sociedade possa enviar sugestões. E a gente tem recebido. Massa. E o que é que a gente faz? A gente faz uma análise para saber se aquela indicação, aquela vontade, aquela ideia dele é competência nossa, ou é federal, ou é municipal. Se for competência nossa, a gente já elabora o projeto de lei e submete à mesa diretora. Ai, que legal. Então, é a sociedade participando diretamente. Ela participa pelos seus representantes e participa diretamente da nossa Comissão de Legislação Participativa. E se porventura não estiver adequado, vocês orientam para onde ela deve encaminhar? A gente responde sugestão? tudo. A gente diz, inclusive, que a competência, se for da União, a gente diz que a competência é baseada no artigo tal da Constituição Federal, competência da União, e dizendo que ele pode encaminhar, ou se quiser, a gente encaminha para a bancada federal. Gente, entendeu? Deixa eu falar uma coisa. Isso foi uma criação de agora. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Sabe o que significa? Que o Parlamento Paraense não só pensa nas leis, e é algo que vai transformar as nossas vidas de maneira direta através desses projetos que o Dr. Jarbas falou. Mas ele ouve você, entende? Ouve você. Isso é muito bacana, isso é muito legal. Eu queria, antes da gente encerrar, quando termina, a gente vem, aí eu vejo o senhor caminhando por aqui. Olha, presidente, eu não sei o que, não sei o que. Vou vir aqui só falar, doutor presidente. Olha, presidente, eu vim só entregar isso aqui, só que o doutor Jarbas mandou. Porque você imagina a quantidade de coisas que passa na cabeça do presidente do poder. A quantidade de informações, a quantidade de coisas que ele tem para fazer fora, a quantidade de deputados demandando coisas para ele.
o legislativo, apesar de ser o princípio da colegialidade nas suas deliberações, na sua condução ainda é muito mesa diretora e presidência. Então, muito passa pela conversa que eles têm para saber que tipo de ações eles vão fazer. E eu estou para dar suporte nas ações que eles quiserem. Sim. Se eles disserem, nós queremos uma comissão de estudo para tratar tal coisa, eu monto a comissão. Só me dê quem são os membros. Quem é que vai resolver? Faço a proporcionalidade, o autor daquele pedido sempre é membro nato, a gente faz a proporcionalidade e compõe a comissão. Então, eu estou aqui para dar esse suporte. Muitas vezes estão conversando, vai ter uma comissão, bora, vamos criar. Vamos lá para Belo Monte, vamos resolver o negócio dos índios, Sim. vamos a Pitereua, criamos várias comissões para ir estudar em loco o que estava acontecendo com a população. Foram comissões criadas aqui na mesa, com ideias, a gente só fazia aqui e preparava. Preparava e seguia adiante. Seguia, para a gente assinar o ato, a gente publica, a comissão toca o trabalho. Não, gente, Entendeu? Que bacana por dentro da LEPA hoje, doutor Jarbas. Isso. Que satisfação. Foi um prazer, uma honra estar aqui. De poder fazer essas perguntas, Claro. de poder ouvir e dividir isso com as pessoas que E acompanham a qualquer nossa coisa que se programação. trata do processo legislativo em si, eu sou um apaixonado por esse tema. Eu adoro, eu não sei, eu fiz o brinco com, eu digo que eu não venho para cá fim de semana porque não abre, se eu vinha. Eu sou um apaixonado pelo legislativo, eu tiro férias e venho todo dia, se tiver minha vida, eu venho todo dia para cá. Porque eu amo o que eu faço. Sabe o que significa agora que eu vou te perturbar? Não tem problema. Para mim é uma honra me perturbar. Eu disse, um deputado um dia desse, eu falei para ele, ele cometeu um erro, aí eu estava explicando para ele, ele falou, não, eu não quis te perturbar, eu estou aqui para isso. Eu estou aqui para ser incomodado. Pode me incomodar o que você quiser. E se eu não souber, eu vou correr atrás da resposta. Mas nós vamos resolver junto. Vamos resolver. Tá bom? Pai Dego. Querido, mais uma vez, obrigado. isso. Gente linda, beijo no coração de vocês. Esse foi mais o Por Dentro da LEPA. Muito mais por aqui.